muito doce. Bom dia, galerinha. Bom dia, tranquilo. Oi, Bruna. Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, beleza. Lucas, bom dia, Lucas. Oi, Manu, professor. tranquilo? Bom dia. Manu, Rafa, Marcela. Galera, bom dia. Obrigado pela presença. 04, 3 vezes. Mais alunos conectando aí. Vamos dar 2 minutinhos. Isso aí. E aí, galera, como é que vocês estão? Como é que passaram a semana de estudos aí? Bem, muito bem. Tudo bem. Que bom. Tudo bem. Estamos sobrevivendo, né? Sobrevivendo, né? Isso aí. Beleza. Vamos lá, galera. A gente mandou planejamento de aula, né? Mandei planejamento de aula para vocês. E aí temos um assunto hoje bem interessante. Gosto bastante desse assunto, porque em geral, a gente normalmente, né? Em geral, não se pensa muito. Como é que se formou o Professor, país? Oi. hoje é a primeira aula do segundo capítulo e você vai terminar já com todas as páginas. Ah, sim, vamos terminar. Ele é curtinho, né? Ele Eu é bem... ainda só tenho 3 páginas, mas eu só consegui fazer a primeira questão porque eu li tudo de novo. Aham. Daí ainda tinha mais o texto para ler para fazer a Não, questão. tranquilo. Aí ainda tinha que pensar para fazer as coisas para fazer a primeira questão. Exatamente. Não, tranquilo, não tem problema. Sempre que professor, eu... bom dia. Oi, bom dia, Amélia, bom dia, Joaquim. Beleza, Joaquim, bom dia. Estamos aí, galera. Bom, galera, Júlia está conectando. Bom dia, Júlia. Então, gente, não tem problema quando vocês estiverem, né, fazendo umas atividades, porque nossa aula é terça-feira, né? Às terças e sextas. Então, às terças a gente tem, não tem o contato direto aqui, então eu indico para vocês aquele planejamento de aula. Ele assim, ele é o planejamento e nele já vem uma introdução também, né? E eu tento fazer ali tipo uma conversa com vocês, né? Tipo uma conversa, eu tento escrever da maneira que eu falo com vocês, né? Então já é a aula também, mas isso é só uma introdução, não é suficiente, não cobre todo o assunto, né? É somente uma introdução. Mas quando a gente, então vocês fazem a leitura, né? Às vezes pode ter um vídeo, e tal, alguma coisa assim. Mas a gente não tem o contato, né? Eu e vocês aqui. Então vocês devem tentar fazer as atividades propostas, mas se não conseguirem, não tem problema, tá bom? A gente vai conversar nessa aula e aí na aula seguinte vai ser uma aula de correção, né? Então, o que faltou naquela terça-feira, naquela aula anterior, né, pode complementar aqui, vocês podem tirar suas dúvidas comigo e aí depois a gente vai fazer a correção, certo? Então, não tem problema, tá bom? Muito bem. Mila conectou aí também. Bom dia, Mila. Bom dia, Júlia. Bom dia, Joaquim. Francesca está conectando. Bom dia, Fran. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Beleza. Temos aí sala cheia, sala quase cheia, né? Ainda tá faltando uma galera aí, mas tranquilo, vamos nessa aí. Galera, então nosso assunto é um assunto bem legal, bem interessante. São 8h33 agora, né? Vamos começar. E porque a gente fala da formação dos Estados Nacionais, da formação dos Estados Nacionais. O que é isso, né? São os Estados modernos, né? Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Eles surgem como estados, como países que a gente conhece. Nem sempre eles foram assim, né? E é isso que normalmente a gente não pensa, né? Como é que surgiu? Como é que o Brasil, né? No nosso caso a gente até sabe, né? Porque a nossa história a gente está mais presente, né? Está mais presente. Mas a gente né? Já existia aqui, né? Já havia os indígenas, os nativos e tal. Essa é a nossa história. Depois veio a colonização portuguesa, depois o Brasil ficou independente, né? Então veio o primeiro e o segundo reinado, depois o Brasil se torna uma república. Enfim, e aí nasce, né, como o Estado que nós somos hoje, né? República Federativa do Brasil. Mas essa é uma história que percorre muitos e muitos anos, né? Agora, como outros países, e em geral também assim aconteceu com os nossos vizinhos aqui, nossos irmãos,
argentinos, chilenos, paraguaios, bolivianos, uruguaios, enfim, né? Porque é uma história de colonização também, né? Agora, esses estados modernos que a gente está falando, eles são um caso à parte, um caso diferente. E é muito interessante também, né? Porque muito se deve, né, muito da colonização, do processo de colonização e tal, se deve a esses processos. E só foram possíveis por causa desses acontecimentos, dessa unificação, da formação desses estados, tá bom? Vocês entendem o que, quando eu falo formação de estados? O que vocês pensam aí? Contem para mim, por favor. Eu acho que uma terra se dividindo, porque tipo... eu não sei explicar. Porque é como se fosse uma coisa só, e aí os reinos iam se dividindo. Eu penso em um monte de casas se construindo com governo, não sei. Se construindo, imagina. Não construindo no sentido físico, né? Mas no sentido figurado, de coisas se construindo, estruturas se construindo. Sim, eu também penso isso. Legal. Sim, é isso, faz sentido. Todo mundo formando algumas coisas para, sei lá. Olha, isso tem a ver com organização, né? Isso tem a ver com política, com divisão ou unificação política, né? No caso aqui, nos casos que a gente vai ver aqui, né? De Portugal, Espanha, França, Inglaterra, são casos de unificação, porque eram reinos separados, reinos independentes. Eram reinos. O nosso assunto, né, é feudalismo na Idade Média. E uma das marcas da Idade Média, essa formação dos Estados Nacionais, ela marca, né, começa a marcar o nascimento dos Estados já da Era Moderna, tá bom? Mas a gente está ainda no período que a gente chama de feudalismo, de Idade Média, né? E uma das marcas desse período é a divisão entre feudos, né? Não estados, mas entre feudos, que eram porções de terra separadas, feudos e reinos, né? Então, era uma descentralização política, não era centralizado o poder, né? Então, mal comparando, né, com o nosso caso aqui, a nossa situação, o Brasil é formado, né, pela união dos estados, municípios e Distrito Federal, certo? E existe um poder central. Esse poder ele está lá em Brasília, né? Existe uma centralização, não é em uma pessoa só, porque não é um poder absoluto, ele é tripartido, né? Entre poder executivo, legislativo e judiciário, mas existe uma centralização, certo? Existe lá a capital federal, o Distrito Federal, que é Brasília, e as decisões, né, partem dali e vão para os estados, municípios e tal, né? E os estados que a gente fala aí são os estados que a gente sabe aqui, né? O estado do Rio, o estado de São Paulo, de Minas, de Espírito Santo, enfim, esses são os estados. Mas existe o estado brasileiro, né? Que é centralizado, ele é formado. A nossa lei maior, que é a Constituição Federal, diz que o Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Que é indissolúvel, que não pode se diluir, né? Não pode se separar. Os estados e municípios não podem se separar do Brasil. Vou dar um exemplo para vocês. Se Búzios resolve, os moradores se unem e falam o seguinte: galera, a gente vive independente aqui agora, vamos formar uma república independente aqui em Búzios. República Buziana. Temos um presidente, em vez de prefeito, vamos passar a ter um presidente, vamos ter ministros e ministérios e uma estrutura de Estado, né? Não pode fazer isso, não pode, tá? O Estado do Rio resolve se separar, né, do resto do Brasil. Nós somos uma república ou um reino, não sei, né? Seria legal. Seria legal. Não sei se vocês sabem, mas existe um partido monarquista, né, no Brasil. Vocês sabem? Onde? Aqui no Brasil Aqui no Brasil. O partido monarquista que defende, né, obviamente, a volta da monarquia, né? Os herdeiros de Dom Pedro II são vivos, são... Óbvio que eles querem, né? Porque eles querem poder, né?
Sim, alguns querem, né? Alguns querem mesmo. Alguns Ele desejam a volta da monarquia. Ela que mora lá em Petrópolis, não é? É isso mesmo, isso Nossa, mesmo. deve ser uma... Eles estão espalhados, né, parente. gente? Assim, tem... Imagina, você Isso. saindo, sei lá o que, de Dom Pedro. Deve ser legal, né? Assim, ter sangue da família real, né? Deve ser interessante, mas deve ser normal também, né? Uma pessoa... porque hoje em dia, né? É tipo Dani. Deve ser muito legal. Aquela Deve coisa ser assim, eu sou da família imperial. Aham, legal, beleza. Sabe? A pessoa tá lá sofrendo bullying e fala: Você sabe quem eu sou? Eu tenho sangue. Não, então, seria possível, né, a volta da monarquia? Assim, isso, na verdade, não tem muito a ver, mas já que a gente começou a falar sobre isso, né? Seria possível a volta da monarquia ao Brasil? Porque os herdeiros estão aí, né? Então, sim, é possível, mas para isso teria que alterar a Constituição Federal. Em 93, 92, 93, acho que foi em 1993, ocorreu um plebiscito para decidir se o Brasil voltaria ou não a ser uma monarquia, tá bom? E aí o povo decidiu referendo do plebiscito. Referendo é depois, não, foi uma consulta popular, tá? Um plebiscito para saber se os brasileiros queriam que voltasse. Perguntem aos pais de vocês, porque eles com certeza vão se lembrar, tá bom? Disso. Se o povo queria que voltasse ou não a ser uma monarquia, né? E o povo decidiu que não, que deveria continuar sendo presidencialista. Na verdade, eu acho que numa aula nossa, tenho certeza que foi nessa turma, vocês, acho que a gente estava falando sobre cidades-estado, então não sei se foi esse ano ou se foi no finalzinho do ano passado, mas a conversa era sobre cidades-estado. Foi ano passado, não foi? E aí a gente conversou, vocês perguntaram muito e foi muito, muito rica a aula, muito participativa, né? Vocês perguntando, mas o que é isso e tal. Então, a gente conversou sobre formas de governo, né? Então tem o parlamentarismo, o presidencialismo. A gente conversou... Isso aí foi pelo quê? Tipo, por voto? Vota se você quer que seja Sim, democracia. foi por voto. Essa consulta foi tipo uma eleição, Bruna. Mas quem seria o rei? Então, o rei ele é um tataraneto de Dom Pedro II. Sucessor? Eu sei, mas, ô professor, Oi. os herdeiros já não estão meio velhos? Mas eles também têm filhos. Sim, Sempre vai ter alguém novo. Sempre vai ter alguém novo. Porque, assim, numa linhagem, né, numa família real, existe uma linhagem, né? Então, vem lá o filho, normalmente é o filho homem, né? Isso respeita uma ordem meio machista, assim, né? Porque o homem teria a preferência, mas... Mas é Oi? Quê? Francisca travou. Vai ter que mudar essas regras, vai ter que ter... Tá travando. Repete aí, Fran, por favor. Não, mas eu entendi o que ela quis dizer. Tudo, Fran. Eu entendi o que ela quis dizer. Fala aí, ela vai. falou que se fosse voltar, teria que mudar isso. Ah, tá, entendi. Olha, se fosse nos dias de hoje, né, eu não sei. A sociedade já evoluiu bastante em relação a isso, né? Porque homens e mulheres podem fazer as mesmas coisas, né? Podem fazer as mesmas coisas, certo? Mas, enfim, né? Então, num caso de hoje, existe o herdeiro, eu agora esqueci o nome dele, mas ele dá entrevistas por aí. Ele, de fato, tá meio assim, ele já é idoso, né? Já é um idoso, acho que tem mais de 70 anos. Mas, enfim, não haveria problema nisso, né? Nossos presidentes aí, em geral, são bem idosos, né? Mas ele tem família, não tem? Tem família. E nesse Caso, sim, nesse caso, ele não podendo assumir por causa da idade avançada e tal, algum parente próximo, ou filho, ou neto, né? Eu não sei, ou neta, ou filha, né? Assumiria, né? Mas para isso teria que mudar a Constituição. E aí, Bruna, como foi a sua pergunta? Essa consulta popular, tá? Existem duas formas, tá? Plebiscito e referendo. O referendo, os dois são consultas populares. O que eu perguntei mesmo? Eu não lembro o que eu perguntei. Você perguntou como é que funcionava, se era tipo uma eleição, né? Essa escolha. É bom. São duas formas, né? Plebiscito e referendo.
E são duas maneiras de consultar a população sobre alguma coisa, sobre algum assunto, uma decisão importante. E o plebiscito acontece antes de tomar a decisão, né? Vocês querem que seja assim? Vota, sim ou não, né? Isso é o plebiscito. E o referendo acontece depois. Eles tomam a decisão, né? O parlamento, né? Os políticos tomam a decisão e colocam para a população referendar ou não, entendeu? Aceitar ou não. Mas são duas maneiras de consulta popular, tá bom? Só uma curiosidade. Tipo Diário de uma Princesa. Oi? Seria tipo aquele filme Diário de uma Princesa. Ia ser maneiro. Acho que sim. Não me lembro desse filme. Eu já assisti com a minha filha, mas eu não... Tem o 1, tem o 2, eu amo essa ficção. Legal. Isabelle entrou. Bom dia, Isabelle. Tudo bem? Gustavo também entrou. Bom dia, Gustavo. Entrou, a gente estava falando. Eu acabei não dando bom dia. Bom dia. Júlia está aparecendo aí. Bom dia, Juju. Beleza? Dudu. Ótimo. Oi, pode falar. Então, se eu demorei é porque estava jogando. Minha mãe só saiu do computador 7 horas da manhã. Aí eu geralmente iria jogar 6 horas do horário que eu acordei, só que ela acordou tarde. Não, tranquilo. Tranquilo. Olha, assim, a aula já está bombando aqui, estamos conversando, estamos tendo um papo aqui, assim, a altura dessa turma que é high level, top, papo sobre política, sobre formas de governo, excelente, tá bom? Depois a gente fala mais sobre isso. Mas, galera, enfim, acho que travou aí, né? Travou, né? Vamos voltar aí. E aí, voltamos? E eu fiquei sem internet aqui.